Paz seja convosco, irmãos. Amém. Eu quero pedir desculpa pela voz e já fazer um trocadilho. Eu gostaria de dizer assim, eu tô rouca porque eu peguei a semana inteira, que eu acho tão chique de pegar e falar isso, mas não é alergia do pólen. Então não é Covid, não é gripe, é alergia do pólen. Eu nunca tive alergia a nada, mas diz que quando a gente fica velha, a gente começa a adquirir umas coisas esquisitas. Eu adquiri alergia ao pólen. Então você vai ter que aguentar essa voz horrorosa até o final. A voz é feia, mas a palavra é boa, porque ela não é minha, ela vem do trono da graça. E tudo que vem da parte de Deus é bom. Então, se aguenta aí. Eu sei que o timbre de voz está ruim, mas vai melhorar, em nome de Jesus. Então, eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Crônicas, no capítulo 4. E nós vamos ler o verso 9 e o verso 10. Eu acredito que essa palavra de hoje é uma palavra que vai edificar corações, porque nós estamos vivendo tempos tão incertos, né? Nós estamos vivendo tempos tão difíceis, de tanta insegurança, de tanto medo, de tanta incerteza. Incerteza nas nossas vidas, na vida social, incerteza no na nossa vivência nesse país, incerteza ministerial. Então, essa palavra de hoje vai falar que todas as respostas para todas as inseguranças, para todas as incertezas que nós vivemos, elas estão no poder da oração. E nós vamos falar, então, brevemente, sobre o poder da oração na vida de alguém. Então, eu te convido para ler comigo em 1 Crônicas, no capítulo 4, e nós vamos ler 2 versos, o 9 e o 10. E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos. E a sua mãe lhe deu esse nome de Jabes, ou Jabes, tanto faz, dizendo, porquanto com dores o dei à luz. Porquanto Jabes invocou o nome do Deus de Israel, dizendo, se me abençoares muitíssimo, e os meus termos ampliares, e a sua mão for comigo, e fizeres que do mal eu não seja afligido. E Deus me concedeu o que havia pedido. Esse texto, essa história, é bem interessante, porque se você começar a ler em Crônicas, do capítulo 1 até o capítulo 9, só fala de genealogia. Fulano gerou Bertano, gerou Cicrano, gerou Beltrano, o João gerou Zé, que gerou Madel, e vai, assim vai. De 1 a 9 é só genealogia. Eu não sei você, mas genealogia, eu aprendi que é extremamente importante para nós conhecermos as tribos, para nós conhecermos o povo de Deus, para nós conhecermos a origem de Jesus. É muito importante, mas é chato, não é? É muito chato ler aqueles nomes tão difíceis e tem nomes que a gente não consegue pronunciar. E do capítulo 1 ao capítulo 9 de Crônicas vem falando de genealogia. Quem gerou quem, quem gerou quem, quem gerou quem. Mas quando chega no capítulo 4, a genealogia ela para contar a história de um homem em 2 versos que soube usar o poder da oração. Quando chega no capítulo 4, a genealogia para e fala esses 2 versículos sobre Jabes. E depois ela continua, fulano gerou Bertano, gerou Cicrano, gerou fulano. Sabe o que isso quer dizer? Que Deus quer parar a sua genealogia para contar a sua história. Não importa o que o governo lá fora está dizendo, não importa o que o sistema está dizendo, não importa o que os religiosos estão dizendo. O importa é o que Deus diz. E Deus parou a história para falar de um homem especial. Talvez Deus queira parar a minha genealogia e dizer a Josefa que gerou a Seni, que gerou não sei quem, que gerou não sei quem, que chegou na Michele. Aí ele para e fala assim, eu vou contar essa história. E Deus quer contar a sua história. Depois a genealogia vai seguir. Mas Deus tem algo especial preparado para aqueles que estão dispostos. Amém? E outra coisa muito curiosa desse texto. Se você prestar bem atenção, o verso 9 e o verso 10, eles estão cronologicamente invertidos. O verso 10 aconteceu antes do verso 9. Aí eu fico pensando, mas por que então foi colocado assim o 9 primeiro e o 10 depois? Se a história começa no 10 e termina no 9. Você sabe por quê? Alguém já parou para pensar? Talvez não, talvez você já leu essa passagem tantas vezes e nunca parou para pensar. Por que o verso 9, ele... Alô? Obrigada. Por que o 9 ele vem acontecer antes do 10? Porque não importa como você começou. O importante é como você vai terminar. Não importa como você chegou aqui, se você chegou quebrado, se você chegou aqui destroçado. Não importa se está tudo desabando lá fora.
Não importa o que o governo está dizendo, não importa o que o líder falou, importa o que Deus disse. Deus diz assim, não importa como que você começou, o importante vai ser o seu final. Não importa se acreditaram no seu ministério, o importante é que eu acredite em você. É isso que Deus está dizendo. Deus vem aqui e troca a sequência da história. Ele põe o final de Jabes antes do começo de Jabes para dizer o seguinte, o seu final ele é muito mais importante do que o seu começo. Ah, mas eu comecei numa família destroçada. Eu comecei num relacionamento ruim. Eu comecei num casamento abusivo. Aí eu comecei da forma errada. E agora, como que eu faço? Deus está dizendo assim, o seu final é muito mais importante do que quando você começou. O seu começo, isso aí é só para ficar na história. O final, ele é muito mais importante. Então eu quero te convidar para ir lá no verso 10. E ver comigo, nós vamos viajar um pouquinho no verso 10. E tenha paciência, porque eu uso uma lente para longe, o outro olha para perto, então é difícil. Eu tenho que falar para vocês e adaptar o foco para ler. A velhice é uma bênção. No verso 10, um pouquinho antes de eu chegar no 10, vai comigo no 9. No verso 9 diz assim na parte B, porquanto com dores o dei à luz. Ok? Para aí. Essa passagem, eu acredito que ela mexeu com a minha história. E eu creio que vai mexer com a sua história também. Todo nome hebraico, ele vem atrelado à história da pessoa. Por exemplo, Samuel é Deus ouve, não é? Eu estou errado. Deus ouve. Michele vem do hebraico, que é o mesmo que Miguel, e quer dizer quem é como Deus. Toda vez que você diz Michele, você está dizendo quem é como a Deus. Eu acho que lindo. Falei, mamãe acertou em alguma coisa na vida. Jacó, ele era considerado um enganador. Por quê? Porque ele já nasceu agarradinho lá no calcanhar do irmão. Então, os nomes, eles vêm trazendo significados que se arrastam para a vida inteira. Alguns significados maravilhosos, lindos, glória a Deus, e alguns significados pesados que se arrastam na história. Por exemplo, Icabô. Icabô, ele era um sacerdote, ele era filho do sacerdote Finéias, ele era neto do sumo sacerdote Eli. E ele recebeu esse nome, você sabe por quê? Porque Israel foi para uma guerra. E Israel leva a Arca da Aliança. E aí eles perdem a guerra. O pai dele, o sacerdote Finéias, é morto na guerra. E a Arca da Aliança é tomada pelos filisteus. Aí, de repente, essa notícia chega até o povo de Israel. Ele estava sentado numa cadeira, ele era muito obeso, ele tinha um problema de vista, ele já era muito velho em idade. Quando a notícia chega, a glória de Deus foi levada do meio do povo de Israel. E o seu filho morreu na guerra, ele cai da cadeira, que a pessoa se morre. Aí essa notícia horrorosa chega até a esposa de Finéias, que estava grávida. E aí quando a notícia chega nela e fala assim, o seu sogro morreu, o seu marido morreu e a glória de Deus foi embora. Levaram a Arca da Aliança e Israel está derrotado. Aquela mulher entra em trabalho de parto e ela dá a luz, e enquanto ela está naquele momento dando a luz e ela vai morrendo, a parteira diz, nasceu o menino. E ela fala, não, acabou. E levado foi a glória de Deus. Acabou. E esse nome ficou atrelado a ele por toda a vida. Os nomes, eles são fundamentais. Então nós vamos voltar aqui em Jabes. Com dores, o dei à luz. Amém? No verso 9, a parte B. A mãe de Jabes, então, ela entra em trabalho de parto. E o bebê, ele está sentado. O abençoado desse bebê, ele está sentado. E todo mundo sabe que para um bebê nascer de parto normal, ele precisa o quê? Está encaixado de cabeça para baixo. Certo? E Jabes está sentado, e naquela época não tem a cirurgia da cesárea. Não existe. Então, como que esse bebê vai nascer? Como que esse bebê vai vir ao mundo? Então, de repente, as parteiras sentam aqui em cima, no diafragma da mulher, e elas começam a esmurrar a barriga daquela mulher. E elas começam a bater naquela barriga. E elas começam a fazer de tudo. Espancar aquela barriga. Sabe para quê? Para aquele bebê virar e se encaixar para nascer. Existem momentos que nós vamos passar por situações difíceis na vida. Existem momentos que a gente vai achar que está sendo espancado espiritualmente. Existe momentos que a gente vai achar que a circunstância do dia a dia está te matando, está te tirando a paz. Mas você sabe por que essas circunstâncias elas existem? Porque nós não estamos encaixados na posição correta. Muitas das vezes nós precisamos aprender, sofrer, passar pelo processo para entrar na posição certa. Jabes não estava na posição certa e ele precisava nascer e não tinha outra maneira. Então aquelas parteiras começam a lutar com aquela mulher para salvar a vida da mãe e para salvar a vida do filho. E naquele momento elas começam a dar murros naquela barriga. E elas começam a fazer o possível
possível para ele sair da zona de conforto e entrar na posição. Às vezes nós estamos sofrendo situações porque a gente precisa sair da zona de conforto. Às vezes eu passo por situações porque eu preciso sair da zona de conforto e entrar na posição. Às vezes você está aí chorando, lastimando alguma situação que eu não sei a sua vida, eu só sei da minha. E você pensa, mas por que Deus isso está acontecendo comigo? Porque você precisa sair da zona de conforto. Já estava confortadinho sentado, mas ele tinha que sair daquela posição para que Deus pudesse fazer algo sobrenatural na vida dele. E bom, foi isso que aconteceu. Então, elas começam a fazer isso. De repente, com muita dificuldade, aquela mulher, o bebê, ele vira e ele se encaixa e ele nasce. Quando ele nasce todo quebrado. Ele nasce com as pernas quebradas, ele nasce roxo, ele nasce com o crânio afundado, porque você imagina um recém-nascido sendo espancado no ventre, pro bem dele, mas ele não sabe disso. E aquela mulher sofreu tanto, porque um parto normal, as dores normais já são terríveis, que quando aquele menino nasce, a parteira diz, ei, nasceu um varão, porque os homens eram extremamente importantes nessa cultura. Aquela mulher olhou e disse, o nome é Jabes. Sabe o que quer dizer Jabes? Com dores ele veio ao mundo. O hebraico mais próximo, a tradução mais próxima do original diz assim, aquele que quase me matou. Esse foi o nome dado para ele. Ela olhou para ele e falou assim, esse quase me matou. Esse é o nome que ele arrastou durante a história. Então esse menino começa a crescer numa família de muitos filhos. E os filhos para essa cultura eram tão importantes porque eles iam carregar o nome do pai, porque eles iam cuidar das terras, porque eles seriam oficiais de guerra, porque eles cuidariam da família na velhice. Mas esse não é o filho que eles esperavam. Esse não é aquele filho que eles sonhavam. Esse não é o filho que eles queriam ter. E aí ele nasce e o nome dele é Você Quase Me Matou. Qual será o título, o rótulo que você recebeu? Qual o nome que te deram na infância? Ai, você é burro! Não sei se você já ouviu isso, mas eu já. Tantos anos eu passei da minha vida tentando provar que eu era inteligente. Quantos cursos eu fiz na minha vida, quantas faculdades, só para dizer eu sou inteligente. Sabe por quê? Porque eu não estava curada. Qual é o rótulo que a sociedade está te dando lá fora? Você é incapaz. Você é imigrante. Você não pode. Você não vai conseguir. Qual é o rótulo que o seu pai, a sua mãe, a sua família te deu lá na infância? Porque o Jabes foi aquele que quase matou. Deixa eu te falar uma coisa. Você tem duas opções na vida. Você pode ser aquilo que as pessoas disseram que você será. Ou você pode ser aquilo que Deus sonhou que você fosse. Aleluia. Você só precisa escolher. Eu vou ser o burro que disseram lá na escola que eu era. Eu vou ser o incapaz. Eu vou ser menos que o meu irmão. Porque a minha mãe disse que o meu irmão era melhor do que eu. Ou eu vou ser aquilo que Deus disse que eu sou. Se eu for aquilo que os outros dizem que eu sou, eu serei um grande fracasso ambulante. Mas se eu for aquilo que Deus determinou que eu sou, eu tenho certeza que Ele vai fazer coisas grandes. A minha família dizia, o Rafael, o Rafinha, sempre foi. E eu passei a minha infância inteira, a minha adolescência inteira, tentando competir. Competição que só existia na minha cabeça. Eu não sei se isso aconteceu com alguém aqui. Eu passei a vida inteira estudando para ser melhor que o Rafael. O Rafael não estava nem aí para mim. Mas eu estava. Quantos rótulos e quantos títulos nós recebemos no passado e a gente fica com aquelas feridas, aqueles traumas. Ontem nós ministramos aqui para os líderes de jovens e nós falamos sobre feridas na alma. Pessoas lidando com feridas, lidando com traumas. Nós estamos vivendo isso. Sabe por quê? Porque nós não entendemos o que Jabe entendeu. Nós não estamos na situação dele. E nós vivemos essa síndrome de Gabriela. Eu sou um coitadinho. Eu sou um pobrezinho. Me ofenderam, me magoaram, fizeram bullying comigo, fizeram isso, fizeram aquilo, não me deram oportunidade. Eu vim pensando, Glaucia, eu vim lembrando de gente, a pastora Glaucia, Glaucia, que era minha amiga, mas a pastora Glaucia foi minha pastora muitos anos atrás. Muitos anos atrás. E eu já trabalhava no evangelho, na obra, e eu pregava em vários lugares. Eu nunca preguei naquela igreja. Eu nunca tive a oportunidade de pregar lá. É porque eles não gostavam de mim? Não.
Não era o tempo. Se passaram o quê? Uns 15 anos? Sei lá. Tem tempo. Tem tempo. Tem tempo. De ontem pra hoje eu peguei 2 dias nessa igreja. Eu falei, gente, é um processo. Às vezes eu quero que o pastor me veja e ele não vê. Às vezes eu quero que o meu marido faça uma coisa que ele nem sabe que eu quero que ele faça, mas eu quero que ele adivinhe e faça. Não é assim? Eu sou assim, não sei se vocês são assim, mas eu sou assim. Hoje eu pedi um remédio para dor de cabeça. Eu falei, Marcos, eu tô sentindo tanta dor de cabeça. Ele falou, liga pro ele e fala, você não vai. Eu falei, eu vou rouca mesmo, mas eu vou. Eu falei, me dá um comprimido para dor de cabeça em nome de Jesus. Aí ele foi, fez um café e trouxe o comprimido. E junto com o comprimido, ele trouxe uma fatia de queijo. Na minha cabeça, eu queria que ele trouxesse alguma coisa para eu comer, para tomar o comprimido. Mas eu não falei para ele, não. Ele ia trazer só o café e eu ia brigar com ele. Mas ele adivinhou, não sei. O Espírito Santo falou lá, soprou e ele trouxe. Olha só, nós somos assim. Nós somos inconstantes. Nós queremos coisas que às vezes não estão no tempo. E eu vim pensando nisso. Eu falei, meu Deus, nós trabalhamos, nós caminhamos juntos tantos anos atrás. E só agora que eu estou vendo por quê? Porque foi o tempo do discipulado, foi o tempo do aprendizado, foi o tempo de caminhar junto. Eu falei, meu Deus, eu caminhei 15 anos com o William até ele me indicar para alguma coisa. Não sou eu, é Deus. É o tempo de Deus. Aí, às vezes a gente, voltando lá, Jabes ele tinha tudo para viver a síndrome de Gabriela. Eu sou aleijado, eu sou o menor, eu sou rejeitado, eu não tenho nome com significado muito bonito, eu não sou o favorito da família. Ele tinha tudo para fazer isso. Mas o que ele fez? Quando nós acabamos de ler o verso 9, o verso 10, ele invocou o Deus de Israel. A Bíblia diz que ele fez o que? Ele se prostrou. Ele dobrou os joelhos na presença de Deus. E ele orou a Deus. Esses 2 versos é uma oração. Talvez nós não temos as respostas. Talvez nós não alcançamos os objetivos mais rápidos. Sabe por quê? Porque a gente está esquecendo de orar. Às vezes eu estou tão preocupada de olhar o noticiário e eu estou esquecendo de orar. Às vezes eu estou tão preocupada com o que está acontecendo no meu contexto social, no meio religioso, que eu esqueço de orar. E a resposta está na oração. No verso 10, na parte A, diz assim, porque Jabes invocou o Deus de Israel. Quem será que nós estamos invocando? Será que eu estou invocando o meu marido? Será que eu estou invocando o presidente? Será que eu estou invocando o pastor? Quem será que eu estou invocando? Será que eu estou invocando o médico? É claro que eu posso pedir um conselho para o pastor. É óbvio que eu preciso ir ao médico. É claro que eu espero que exista uma mudança nas leis. É claro. Mas invocar é só o Deus de Israel. O que nós precisamos fazer é o quê? Prostrar os joelhos e colocar a causa diante de Deus. E dizer, Deus, o médico disse que não tem jeito, mas eu quero saber a sua resposta. Qual é a sua resposta? Pai, o advogado diz que não é possível. Mas qual é a tua palavra para mim? Qual é a sua direção para mim? Senhor, o pastor falou que ainda não. Ai, qual que é o tempo do Senhor? Me mostra. Quem será que nós estamos invocando? Um dia eu cheguei em Boston, mas o Marcos, um advogado de imigração, a Glaucia lembra disso. E eu entrei no advogado com uma esperança que Deus ia fazer uma coisa linda. Porque Deus tinha trazido um profeta lá da África e disse para mim assim, eu vou abrir essa gaiola de ouro. E eu estava orando e falando, Deus, eu tenho tudo nessa terra. Mas eu não posso sair daqui. Eu não posso ir a lugar nenhum, eu não posso pregar a palavra fora daqui. Eu não posso ir nas missões, eu não posso, eu estou sufocada. Eu tenho tudo, mas eu não tenho nada. Isso eu falei só com Deus, eu não tenho nem para mais. E aí Deus traz uma mulher lá da África, ela entra na minha sala e fala assim, Deus, manda eu te dizer que eu vou abrir essa gaiola de ouro. Eu não contei isso pra ninguém. Aí eu fui no advogado, certa, que já estava resolvido. Quando eu cheguei no advogado, ele riu da minha cara. Ele riu de nós, ele dava gargalhada, aquele homem estava possesso e ele falou, nunca, jamais, vocês não vão passar. Eu voltei para casa tão desesperada que ao invés de ouvir a voz de Deus, ao invés de invocar o Deus de Israel, eu comecei a chorar e entrei num desespero. O mundo desmoronou por causa da voz do homem. Mas e a voz de Deus que falou que ia fazer? Eu esqueci.
Eu passei uma semana tão atribulada, liguei para a pastora Glaucia e falei, o advogado falou isso. Ela falou assim, não, você tem que ir no outro advogado. Vai nesse aqui, me deu o nome de um outro. Aí eu liguei para esse outro advogado, marquei a consulta, mas era uma semana para frente. Sabe o que é Deus fazendo? Deus trabalhando no meu caráter, porque eu sou a pessoa que está tudo para ontem. Meu marido disse que eu nasci de 5 meses, que eu não sei esperar. Quando deu 5 meses, eu falei assim, chega, não vou mais ficar aqui mais 4 meses, não, já deu, já a hora, eu não preciso sair. Eu não sei esperar, eu quero tudo para ontem. Aí Deus começa a trabalhar o meu caráter. Aí o advogado marcou uma semana depois. Naquela semana, foi a semana das mais exaustivas da minha vida. E eu chorava. E eu falava, Deus, mas o Senhor falou? E o homem disse que não. Eu estava dando mais ouvido à voz do homem do que à voz de Deus. Um dia eu estou lá na pia da minha cozinha, lavando as xícaras do café. O Marcia tinha ido para o trabalho, estava sozinha, só nós dois e um cachorrinho. E de repente eu falei assim, Deus, faz alguma coisa. E eu ouvi aqui, ó, do lado esquerdo, aqui, do lado da geladeira na minha casa, uma voz que diz assim, eu já fiz. Calma, sereno. E eu olhei para o lado e não havia ninguém. E eu pensei, Marcos voltou, e fui lá na janela e olhei, não, o carro não estava lá fora. E eu voltei para a pia para lavar a louça e eu falei assim, Deus, abre uma porta, Senhor. Faz um milagre nessa causa. E a voz falou aqui de novo, eu já fiz. Mais bonito que essa voz está falando aqui hoje. 2 vezes, 3 vezes eu repeti essa frase, eu falando com Deus. Eu fiz igual o profeta Samuel. Quando Deus fala Samuel, ele corria lá. O Senhor me chamou? Ele, não, Samuel, vai dormir. Samuel, ele vai lá. Até que ele entendeu que meu filho, quando o Senhor vem, você fala, Senhor, eis-me aqui, fala comigo, que teu servo ouve. Depois de umas 3 vezes eu entendi que Deus estava falando comigo. Eu parei o que eu estava fazendo, enxuguei as lágrimas. Subi correndo lá no meu escritório, abri uma gaveta e peguei uns documentos e comecei a olhar. O que eu estava procurando? Não sei. Eu abri o meu passaporte na página do meu visto e tinha uma frase inteira em vermelho escrito que eu nunca prestei atenção na minha vida. E aquela frase mudou a minha história. Eu esperei uma semana e fui no advogado, liguei para Marcos e falei assim, Deus falou que ele já resolveu, ele já fez. Cheguei no segundo advogado. Quando eu cheguei lá, ele falou assim, quando você entrou aqui, eu falei, com visto tal, ele falou, me dá teu passaporte. Eu já sabia o que ele ia ver. Ele abriu e deu uma gargalhada e falou assim, você é de muita sorte. Eu falei, não, eu sou de muito Deus. No meu passaporte tinha uma frase em vermelho escrita assim, a regra de 2 anos não vale para o Brasil. Toda pessoa que entrou aqui com aquele visto não tem direito de aplicar para o documento. Mas por algum motivo lá no mundo espiritual, a regra não vale para o Brasil. Vale para o mundo inteiro, mas não vale para o Brasil. E eu falei para o advogado, não, querido, eu não tenho muita sorte, eu tenho muito Deus. E aí nós entramos nesse processo. E o Senhor abriu a porta. Foi doloroso, foi longo, mas o Senhor abriu a porta. O homem diz, você não vai conseguir, é impossível. Mas Deus tinha dito, eu vou abrir a porta. Não tinha saída, mas eu nunca tinha visto, eu não sei o que Deus fez, mas Deus foi lá e colocou uma frase assim, essa regra que impede os brasileiros de entrar nesse processo, não vale para o Brasil. Vale para o mundo inteiro, mas não vale para o Brasil. Porque é o plano de Deus. E o plano de Deus, ele é tremendo, ele é perfeito, ele é soberano. Quem nós estamos invocando? Jabes invocou o Deus de Israel. Invoque o Deus de Israel. Na parte B do versículo fala assim, ele invocou dizendo, se me abençoares muitíssimo. Jabes não queria ser abençoado. Jabes queria ser abençoado muitíssimo. Sabe qual que é o problema meu e seu hoje? É que a gente vive no mundo do diminutivo. Deus, me dá uma casinha, me dá um carrinho, um dinheirinho, abre a portinha. O nosso Deus não é um Deus de diminutivo. E Jabes entendeu isso. Mesmo naquelas condições, ele entendeu isso. E esse verso aqui, ele me ensina em 2 etapas. Que nós precisamos ter fé e esforço. Amém? Fé. Nós precisamos ter fé nas coisas grandes. Ele pediu para ser abençoado muitíssimo, grandemente. 1 Pedro 2,9 diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real e povo santo. Então, por que será que nós não estamos vivendo isso nessa terra? Porque nós ainda não tomamos posse da palavra. Porque se a palavra
Bíblia diz que nós somos o povo eleito, o sacerdócio real. Nós precisamos começar a viver isso. Jabes entendeu isso. Fé. Fé nas coisas grandes. Ele diz, Deus, eu quero ser abençoado muitíssimo. É muito, Deus, é muito. Me abençoa nessa terra, Senhor, para que eu possa fazer mais. Porque quanto mais Deus te abençoa, mais você pode fazer. E quanto mais você fizer, mais Deus te abençoa. É uma coisa tremenda que só acontece no mundo espiritual. E outra, segundo passo, esforço. Esforço. Caminho uma milha mais. Tá difícil o caminho uma milha mais? Ai, eu tô com medo. Eu tô com medo do que estão dizendo por aí, mas eu vou na igreja. Porque se eu vou trabalhar, eu vou na igreja também. Ai, mas tá tudo tão difícil, tá difícil. Tá difícil mesmo e vai piorar, deixa eu te dizer, vai piorar muito. Porque a Bíblia diz que o final dos tempos seria terrível. Isso que nós estamos vivendo é o princípio das dores. Vai piorar muito. Então nós precisamos entender quem nós somos em Cristo. Nós precisamos nos esforçar. Você precisa sim, você precisa caminhar uma milha a mais. Você precisa fazer um pouco mais. Quando Jabes pediu para ser abençoado muitíssimo, ele teve fé e ele se esforçou. E quando nós agimos na terra, há uma reação no céu. A física diz que toda ação gera reação. Então quando nós nos prostramos e oramos, Deus libera bênção no mundo espiritual. Deus libera respostas no mundo espiritual. Quando nós estudamos a palavra de Deus, quando nós mergulhamos na palavra, sabe o que acontece? As profecias se cumprem. Então, toda ação gera uma reação. Se não está havendo reação nas nossas vidas, se não está havendo reação no ministério, é porque nós não estamos agindo. Nós não estamos agindo, nós estamos tão ocupados. Tão ocupados com tantas coisas e nós estamos esquecendo do princípio básico. Buscar na palavra e orar. E aí, o que Jabes faz? Ele buscou na palavra, ele buscou nas escrituras e ele se prostrou diante de Deus. Apocalipse 1:6 diz que nós seremos reis e sacerdotes nessa terra. Nós não podemos ser menos. Porque se nós formos menos do que isso, a Bíblia está mentindo. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que começar a viver aquilo que Deus determinou para mim. Há muitos anos atrás, muitos anos atrás, o nosso sonho era ter a casa própria. Como praticamente todo brasileiro, né? O sonho que a gente tinha, ter a casa própria. Principalmente quem não tinha no Brasil. E nós orávamos. E essa semana, eu encontrei um marcador de Bíblia num livro lá em casa. E aquilo moveu a minha alma. Há muitos anos atrás, não sei, 15, 20 anos, não se vendia casa para imigrante na América. Os bancos fecharam. E só se comprava uma casa se você tivesse documento. E o nosso sonho era ter a casa própria. E aí, o Marcos foi e escreveu no marcador de Bíblia assim: Senhor, me dá uma casa boa em Barstow. Ele disse como ele queria a casa e aonde que ele queria a casa. E escreveu no bilhetinho, no marcador de Bíblia, e pôs lá. Esse marcador de Bíblia foi parar dentro de um livro. Quarta-feira eu fui procurar um material com uma irmã lá na igreja, lá na minha biblioteca. E por um acaso eu recebi, esse livro apareceu na minha frente. Eu abri o livro e encontrei esse marcador. E quando eu li aquela mensagem, eu comecei a chorar. Porque há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, a gente não conseguia comprar uma casa porque os bancos eles fecharam para imigrante comprar casa. Então você precisava ter documento. E aí, sabe o que Deus fez? Deus deu uma casa para nós sem documento. Com um juro bem baixinho. Uma casa na região que nós sonhávamos. A gente não tinha condição de ter. O Senhor respondeu, sabe por quê? Porque Jabes diz assim: se você me abençoar muitíssimo, a gente não tinha dinheiro, a gente não tinha status imigratório, a gente não tinha nada, mas a gente tinha um Deus. E aí ele foi escrever lá: Deus, eu quero uma casa boa, no lugar tal. E aí 20 anos depois eu encontrei um marcador de Bíblia e eu mostrei para ele e falei: Marcos, o nosso Deus responde. O problema é que nós não estamos sabendo pedir. O problema é que nós não estamos tendo comunhão. O problema é que nós não estamos investindo no reino. O problema é que nós não estamos vivendo o que Apocalipse 1:6 diz. Nós não estamos sendo sacerdotes nessa terra. Jabes, ele teve fé. E ele se esforçou. A parte C do versículo diz:
se os meus termos ampliares. Sabe o que é os meus termos ampliares? Se Jabes, ele era aleijado, ele era paralítico, provavelmente ele passava a maior parte do tempo o quê? Sentado. Então, qual eram os termos de Jabes? Qual era a visão dele, o alcance, o horizonte dele? Talvez o horizonte dele, os termos dele, era a casa dele. Talvez os horizontes dele, os termos dele, era só até a esquina onde ele se arrastava. Não sei. Aí ele fala, Deus, amplie os meus horizontes, amplie os meus termos. É isso que ele está falando aqui no verso 10, na parte C. Amplie os meus termos, Senhor. Se os meus termos ampliarem, amplia a minha visão, Jesus. Porque às vezes a gente lê a palavra, a gente sabe que nós temos o poder nessa terra, que o Senhor nos elegeu nessa terra, mas nós não vivemos isso, sabe por quê? Porque a gente não tem visão. Então Jabes fala assim, amplia a minha visão, Deus. Amplia os meus termos. O povo de Israel, quando eles estavam no Egito, eles estavam ali comprimidos numa pequena região em Gósen. Era um país inteiro trancado ali. Aí Deus fala assim, eu vou ampliar os termos. Ele pega aquele povo e leva para um país inteiro, para uma terra imensa, lugar produtivo, lugar frutífero. Sabe o que Deus está fazendo? Deus está dizendo, eu quero ampliar termos, mas está faltando um relacionamento. E Jabes diz, amplia, Deus, a minha visão. Amplia os meus termos. Talvez os termos dele é isso que nós descrevemos, ali onde ele estava, o lugar que ele ficava. Talvez, Senhor, os termos dele era a dependência que ele tinha da família dele. Ele fala, Deus, amplia, abre a minha visão, aumenta o meu alcance. Na parte D do versículo 10 diz assim, e se a tua mão for comigo? Sabe o que Jabes está dizendo aqui? Ele está dizendo assim, Senhor, se a sua mão não for comigo, nada disso adianta. Poder, riqueza, as coisas dessa terra, tudo é muito legal, gente. Claro que é legal. Não é ruim, não. Mas nada disso adianta se a mão de Deus não for com você. Se a mão de Deus não estiver com você, nada nessa terra vale a pena. Nada. E Jabes está dizendo assim, Senhor, amplia os meus termos. Ele está dizendo, Senhor, me enriquece espiritualmente, me enriquece materialmente, me enriquece, Senhor, nos meus relacionamentos. Jabes está pedindo a Deus uma mudança completa na vida dele, mas ele está dizendo assim, tudo isso é maravilhoso, mas a sua mão não for comigo. Moisés disse, lá em Êxodo 33, Senhor, se a sua presença não for comigo, não faz a gente sair daqui, não. Sabe o que acontece? Às vezes nós queremos ir a lugares, mas a presença de Deus não está lá. Às vezes nós queremos fazer coisa, mas a mão de Deus não está. Então nós precisamos entender, a mão de Deus tem que ir comigo. A presença de Deus tem que ir comigo. Eu vou trabalhar e a presença de Deus tem que estar comigo. E eu vou à igreja e a presença de Deus está comigo. E aonde eu for, a presença de Deus está comigo e a mão do Senhor me acompanha. É isso que ele está dizendo. Deus, que a tua mão esteja comigo. Foi o que Moisés disse. Se o Senhor não for, não faz eu subir daqui, não. Sem o Senhor eu não vou. E ele fala na quarta parte do verso 10. E se fizeres que do mal eu não seja afligido. Quais são os maus que estão nos afligindo? Existem maus do passado, que nós já falamos no começo. Maus que vêm trazendo uma bagagem que não deixa a gente viver o sobrenatural de Deus. Existe o mal que vem trazendo aquelas coisas ruins na memória. Existe aquele mal que te acompanha. Tem o mal do passado e tem o mal do futuro. E ele está falando assim, Deus, não deixa que esse mal do passado, que todo bullying, que todas as palavras que foram lançadas sobre mim, que toda a raiz de amargura que veio familiar, não deixa, Deus, isso me alcançar. Que esse mal não me aflija, Senhor, que eu não viva a vida inteira remoendo essas coisas, ele está dizendo para Deus. E ao mesmo tempo ele está dizendo assim, Deus, que o mal do futuro não me alcance. Sabe qual que é o mal do futuro? É a soberba. É você achar que você é mais e melhor do que os outros. Não, não é não. Nós somos instrumentos. Nós somos ferramentas. Tudo que a gente faz é para a honra e para a glória de Deus. Tudo que eu faço no meu trabalho é para a glória de Deus. Tudo que eu faço na igreja tem que ser para a glória de Deus. Cada música tocada tem que ser para a glória de Deus. Cada palavra lançada tem que ser para a glória de Deus. Tudo tem que ser feito para a glória de Deus. Existe o mal do passado. Aquele que as pessoas, que as circunstâncias lançaram nas nossas vidas para dizer que você não é capaz,
para dizer que você não é ninguém, para dizer que você não vale nada. E tem o mal do futuro, e o mal do futuro é quando nós começamos a crescer, e se a gente não tiver cuidado, o mal do futuro é aquele que vai te destruir. É quando o diabo fala aqui no seu ouvido, você é melhor, você canta melhor, esse grupo não é bom para você. Ah, não, você prega melhor. Não. Nós não podemos deixar que essas coisas tomem posse das nossas vidas. Essas coisas não podem nos controlar. E Jabes está dizendo, Deus, não deixa. Não deixa, Deus, que do mal eu seja afligido. Isso foi uma oração. A genealogia inteira parou para esse homem fazer uma oração de 2 versículos. Ele se prostra na presença de Deus. E ele está falando assim, Deus, me abençoa. Aumenta os meus termos. Envia sua mão comigo e me livra do mal. Isso foi o que Jabes orou, em 2 versos. E aí no verso 9, porque o 10 aconteceu antes do 9, nós já vimos que a história, cronologicamente, eles são ao contrário. No verso 9 diz, e Jabes foi mais ilustre do que os seus irmãos. Sabe o que Deus fez? Deus olhou para a sinceridade do coração daquele homem e diz assim, ei, eu vou te dar a vitória porque você é especial. Eu vou te dar a vitória, não é porque você está de pé aí, você é um grande guerreiro, eu vou te dar a vitória porque o seu coração está na minha presença. Ele disse assim, ei, eu vou te dar a vitória porque você entendeu que o mais importante é um relacionamento com o céu, não é com o homem. Em primeiro lugar, o relacionamento tem que ser assim, para depois ele ser assim. Deus olha para Jabes e diz, ei, eu vou te dar a vitória porque você é especial. E a Bíblia diz que ele foi mais ilustre que os irmãos. Os irmãos deles eram príncipes da família. Os irmãos eram importantes. E Deus falou assim, eu vou pegar aquele que é aleijado, que é coxo, e eu vou fazer ele mais ilustre do que os outros. Eu vou colocar ele num lugar de destaque. Eu vou colocar ele numa posição social melhor. Eu vou colocar ele como um príncipe dessa família. É isso que Deus faz. Deus pega eu e você, imigrantes. Deus pega pessoas comuns, pessoas sem tanta habilidade, pessoas sem tanta eloquência, e Deus coloca essas pessoas em lugares de destaque, sabe por quê? Porque Ele é Deus. Ele não quer usar pessoas preparadas, Ele vai preparar os disponíveis. Nós precisamos estar dispostos na presença de Deus. Sabe o que Jabes fez? Se prostrou. O verso que nós lemos, ele se prostrou. Ele se ajoelhou. Ele se curvou. O nosso corpo, ele tem uma memória muscular. Os estudiosos dizem. Alguém aqui se prostra. Você se prostra, meu bem, na frente da esposa para falar com a esposa? Não, né? Ah. Ninguém se prostra para falar com o marido, para falar com a esposa. Ninguém chega aqui na igreja e se prostra na frente da pastora Glaucia e do pastor William. Não, né? Nós não vamos lá na corte e nos prostramos na frente do juiz. Não. Tem respeito, tem reverência, mas não chega nesse nível. Mas quando nós nos prostramos, nós dobramos o joelho, nós nos encurvamos, a curvatura do teu corpo está entendendo que você está conectando com o Salvador, com o Criador. É isso que a memória muscular faz. Toda vez que nós nos prostramos, nós estamos conectando com o céu. Sabe o que acontece hoje? O diabo, ele não quer mais destruir a igreja. Ele só quer te confundir, te dar uma paradinha. Porque nós não prostramos mais. Nós estamos tão atarefados que a nossa oração é de pé, correndo dentro do carro. Ninguém mais tem tempo para prostrar na presença de Deus. Ninguém mais tem tempo para dobrar os joelhos. Quando nós dobrávamos os joelhos e quando nós nos prostrávamos, coisas sobrenaturais aconteciam. Deus não deixou de ser Deus, Ele continua fazendo as mesmas coisas. O problema é que nós não nos prostramos mais. Quando Jabes se prostrou, Deus respondeu ele. Deus mudou a história dele. Existem um grupo de estudiosos americanos, eles, quando se descobriu o DNA, eles começaram a pesquisar o DNA. Para entender aquilo que a Bíblia já explicou para a gente há tanto tempo atrás, mas eles continuam tentando explicar. Que é o ser humano. Eles começaram a estudar o DNA humano e, de repente, eles descobriram que o nosso DNA tem uma sequência numérica que acontece milhares de vezes, se repete, dentro do DNA humano. E é uma sequência numérica que diz 10565. E eles viram isso e falaram, o que é isso? E eles começaram a estudar porque eles querem provar que Deus não é Deus e que nós não fomos formados por Deus e que nós não viemos de Deus. Aí, de repente, eles começam a estudar o DNA humano para dizer que a gente veio lá de um bichinho qualquer.
E eles chegam nessa sequência numérica 10, 5, 6, 5. E eles falaram, ok, mas isso se repete tantas vezes. Vamos ver o que é isso, vamos tentar transferir isso para letras. E eles tentaram traduzir isso em letras do alfabeto e não deu em nada, até que eles chegaram no hebraico. Quando você pega 10, 5, 6, 5 e coloca no alfabeto hebraico, é YHWH. E sabe o que isso significa? Yahweh. Jeová. É o nome de Deus que está no seu DNA. Essa sigla aí, essa numeração que os estudiosos tentam descobrir qual é a origem humana, que eles tentam provar que a Bíblia é mentirosa e está errada. Essa sequência aí, quando eles colocaram no hebraico, eles viram que é YHWH, é o nome de Deus escrito no seu DNA. É isso que eles encontraram. Sabe o que os cientistas fizeram? Eles só provaram que a Bíblia é real. Filipenses 3:13 diz assim: eu me esqueço das coisas que para trás ficam e me lanço para as coisas que estão à frente de mim. Se esquece. Se esquece lá daquilo que passou. Esquece daquele nome que te colocaram. Esquece dessa circunstância. Jabes não ficou atrelado disso. Jabes não quis saber se o nome dele era aquele que quase matou. Ele queria saber que o nome dele ia ser escrito, era lá no céu. Jabes não queria saber se a circunstância dele era pior. Se ele era o menos querido da família, ele queria saber que ele queria ser abençoado pelo Deus vivo. Jabes não queria saber se a circunstância dele não era boa. Ele queria saber que Deus estava com ele. Ele queria saber que onde ele fosse, a mão de Deus estava com ele. Ele queria saber que ele estava sendo abençoado na presença de Deus. Sabe o que o Senhor está falando para mim e para você? Nós precisamos voltar à essência. Nós precisamos nos prostrar na presença de Deus. Nós precisamos derramar ali o tudo. Dizer para ele, Deus, dá nome. Deus está dizendo, dá nome. Dá nome para a circunstância, dá nome para o pecado. Dá nome para o que está acontecendo, dá nome para os medos. Deus está dizendo assim, coloca para fora. Ele quer ter um relacionamento. Ele quer ter um relacionamento mais íntimo. Mas o que está faltando é prostrar na presença de Deus. Nós não somos daqui, a nossa essência é do céu. A ciência já provou isso. Em nome de Deus, Ele está no seu DNA. Nós não pertencemos a esse mundo, nós pertencemos ao Deus vivo. E nós temos tantas promessas e nós estamos deixando toda essa confusão que está acontecendo lá fora, todo esse desespero que está acontecendo no mundo nos parar. E não é hora da igreja parar, é hora da igreja avançar. Nós precisamos avançar para que as profecias se cumpram, para que as promessas se cumpram e para que nós possamos ser arrebatados deste lugar. Não é hora de retroceder. Não é hora de ficar dentro de casa com medo trancado. É hora de se posicionar. Nós precisamos ter postura de crente. Nós precisamos ter cheiro de crente. Nós precisamos ter aparência de crente. Nós precisamos viver o que a Bíblia diz. Assim como Jabes entendeu que sem Deus ele não ia a lugar nenhum. Que nós possamos nesta manhã nos prostrar na presença de Deus e entender que na presença dele ele vai fazer coisas tão tremendas que nós não vamos nem acreditar. Mas fora da presença dele nós vamos ficar andando num círculo nessa terra, igual o povo de Israel. A bênção pode chegar muito antes, mas às vezes nós impedimos que a bênção chegue. Que nós possamos então prostrar diante do Senhor com o coração aberto. E quando nós começarmos a fazer isso como igreja, Deus vai fazer tanta coisa. Deus vai fazer tanta coisa, porque Deus tem mostrado que vai levantar um reboliço, um Pentecoste tão grande no meio das igrejas. O que está faltando é posicionamento. O que está faltando é prostrar diante do Senhor. É isso que está faltando. É isso que está faltando em mim. Talvez se eu tivesse prostrado há 15 anos atrás, eu tivesse tido essa oportunidade de hoje, 15 anos atrás. Talvez o que está faltando é nós chegarmos na presença no Santo dos Santos. Existe um ministério que
só você pode desenvolver. Mas ele só vai acontecer quando houver intimidade. Amém? Eu agradeço ao Senhor nesta manhã, por essa oportunidade. Eu agradeço a Deus por esta igreja, que antes de nascer aqui, ela nasceu no coração do Senhor. Eu agradeço a Deus por cada membro aqui, que tem dedicado a vida, que tem dedicado o seu trabalho, que tem dedicado o coração nessa obra. Eu agradeço a Deus pela vida dos pastores, pelos líderes. Eu agradeço a Deus porque existe um povo que ainda busca a presença de Deus incondicional, que não está preocupado se a igreja tem 3.000 pessoas, que não está preocupado com a posição das câmeras. Eu agradeço a Deus porque ainda existe um povo. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Eu agradeço a Deus por fazer parte desse povo. Obrigada, Aleluia, Jesus. Jesus. Nós te agradecemos, nós te Aleluia, louvamos. Aleluia. Deus, realiza o teu querer no nosso meio, Pai, da nossa oração Aleluia. nesta manhã, Jesus. Deus vem fazer, Senhor, aquilo que o Senhor Jesus tem preparado. Senhor, aquilo que o Senhor sonhou para nós. Pai, nós nos prostramos na tua presença. Aleluia. Senhor, nós queremos rasgar os corações diante de Ti, como a canção diz. Senhor, que nós possamos verdadeiramente rasgar, Senhor, diante da Tua presença. Senhor, nós oramos e Te agradecemos nesta manhã por mais uma oportunidade. Por cada vida aqui presente. Que cada pessoa que saia daqui saia transformado pelo poder do Seu nome. Que cada família que saia daqui saia impactada pela Tua presença. Que cada pessoa que nós encontrarmos nessa semana, elas possam ver o brilho do Senhor nas nossas vidas, e elas possam ser transformadas pela Tua palavra, que vai ser pregada através de cada um de nós. Senhor, nós te agradecemos, Deus, porque ainda existe um povo que te busca em momentos tão difíceis. Pai, obrigada, Deus. Obrigada, Senhor, por esta manhã, Jesus, que o Senhor nos concedeu no poderoso nome de